Olá para você, amigo da Prêmio Esportes. Mais uma vez estamos aqui de volta com o programa Papo de Arbitragem, sempre tentando analisar aí as questões dos árbitros de futebol, os seus acertos, os seus erros. E eu estou aqui mais uma vez com o César Coronado, árbitro com mais de 15 anos de experiência, e ele vai falar sobre muitos temas aí, vários assuntos sobre os quais vamos comentar a partir de agora. Mas antes disso eu quero já que o Coronado faça a sua saudação aos ouvintes. Tudo bem, Coronado? Boa tarde, Rodney. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui com mais um programa e vamos agora analisar também os lances que aconteceram na Copa do Brasil e também a escala do fim de semana e mais alguns assuntos relacionados à arbitragem. Pois é, vamos começar então com relação à Copa do Brasil, né? A gente vai falar então primeiramente do jogo entre Atlético e Internacional, o empate de 2-2 que classificou o time mineiro para a grande final. E apesar de não termos grandes lances assim polêmicos, a gente tem que falar que o árbitro deixou os jogadores se pegarem durante o campo. Foi uma partida muito tensa. Eu queria que você fizesse a sua avaliação. Rodney, eu vi alguns lances, assisti a maioria dos lances. O Jailson, no momento mais crítico da partida, que foi o lance ali no banco, né? Houve uma suposta infração em um arremesso de um copo. Os jogadores do Atlético queriam mostrar para o árbitro, do Inter não, e houve aquela confusão. O interessante na imagem é que mostra todo mundo invadindo o campo e o senhor árbitro Jailson indo para o meio de campo, indo para o lance seguindo, largando o banco a confusão. Foi aí que houve a invasão, o descontrole total da partida. Depois ele conseguiu encontrar um jogador lá, que se não me engano foi o Paulão, que foi expulso, mas a realidade foi que o árbitro não teve em nenhum momento o controle da situação, deveria ter chegado com a sua presença física, controlado a situação no começo. E a imagem mostra o contrário, quando há o início da confusão, o Jailson sai correndo em direção oposta, como se deixando lá o quarto árbitro vai resolver. Não, ele deveria ter ido lá, resolvido, presença física, inibiria a invasão de campo e teria resolvido o problema. O que aconteceu? Reclamação, aumentou, tomou muito mais chamas a situação, porque não tinha presença física. Quando ele chegou, a situação já estava descontrolada, Rodney. Pois é. E no jogo entre Grêmio e Cruzeiro, lá na Arena do Grêmio também, uma partida que classificou o Grêmio para a grande final da Copa do Brasil, também nós não tivemos grandes problemas, mas o árbitro acabou relatando uma invasão de campo, né? Mas não foi qualquer invasão, né? A Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Portaluppi, depois da partida acabou entrando em campo, confraternizando com o pai, ela inclusive tirou fotos lá, e o árbitro teve que relatar isso na súmula, né? Então eu queria saber, primeiro que eu acho que é uma obrigação do árbitro relatar qualquer acontecimento fora do padrão na súmula, independente de quem seja, independente de ser a Carol Portaluppi ou qualquer outra pessoa. E eu acho que de repente, não sei o que pode acontecer aí para depois, né, no âmbito do STJD, né, Coronado? Olha, você foi muito bem no seu comentário. O árbitro tem que relatar, não importa quem seja, o fato ocorrido tem que ser relatado, mas eu não creio que haja nenhum tipo de punição, porque houve controle, não foi nada que saiu do controle, que ela tivesse agredida ou fosse para reclamar com a arbitragem, etc. O fato foi que ela entrou, e ela entrou com autorização de alguém, sem autorização não invadiu, foi após a partida, só foi relatado o fato para não passar em branco, por ser filha do Renato e famosa, né? Talvez a imprensa pudesse relatar o fato e o árbitro não ter relatado no relatório, poderia ter sido punido. Foi muito bem, relatou, e não importa se era ela, se era o Pelé, se era o João, o Zezinho, seja quem for, ele teria que ter relatado qualquer fato diferente do normal ocorrido dentro da partida e após a partida. Eu só queria fazer um comentário, um adendo também, né, que tô vendo muito colega de imprensa passando pano, falando que não foi nada demais, que foi a Carol Portaluppi, né, mas é aquela coisa, né, e muita gente que está falando isso não vive os problemas que a imprensa que está lá dentro de campo para tentar fazer o seu trabalho vive. Então, a gente como imprensa, a gente tem várias restrições aí para poder trabalhar nos estádios. E a Carol Portaluppi, que é filha de um jogador, um ex-astro do Grêmio, atual técnico, infelizmente ela tem acesso ao gramado. Ela não fez nada, não teve nenhum problema, mas e se fosse outra pessoa? E se de repente fosse uma pessoa que tivesse uma faca lá dentro? E aí, como é que ia ficar? Então, realmente eu acho que muito colega aí está passando o pano quando não deveria passar. Eu acho que o que aconteceu foi sério, foi grave, e justamente essas pessoas que estão falando são
pessoas que não sofrem na carne os problemas que a imprensa que vai aos estádios, que vai fazer as transmissões dos jogos diretamente dos estádios, porque tem muita gente que fala de futebol dos estúdios, até mesmo de casa. Agora, quem vai lá é quem realmente está sofrendo e quem realmente tem restrições para trabalhar. Então, eu só queria que esses colegas colocassem tudo isso numa balança antes de falar a respeito dessa invasão da Carol Portaluppi. E vamos... Com certeza, Rodrigo, só para terminar o assunto, com certeza você tem toda a razão, ainda mais que você que trabalha nessa parte de jornalista, eu como árbitro que fui, sempre vi as restrições que são feitas. Ela com certeza alguém liberou e esse alguém que deve ser punido, porque ela não conseguiria entrar sem alguém ter liberado a entrada dela. E se liberou a entrada dela, tem que liberar a entrada de todos igualmente. Pois é, o próximo assunto então é sobre a punição, né? Sandro Meirahit é suspenso por 60 dias, muita gente até apostava que ele ia ficar muito mais tempo suspenso, mas 60 dias, ou seja, até o final do ano, até o ano, ele vai ficar fora da escala até pelo menos o ano que vem, né, Coronado? Como eu havia dito, eu duvidei desde o início que ele pudesse pegar 540 dias, que é a punição máxima. 60 dias, vai encerrar o Brasileiro, já estamos nas rodadas finais, vai retornar ano que vem, normal, tranquilo, bem preparado fisicamente, recuperado do que aconteceu esse ano e espero que faça um bom ano de 2017. Mas a punição foi branda pela situação que foi, um árbitro experiente não vai sair da indicação para a Copa da Rússia, continuando treinando, se preparando, reciclando para o ano que vem. E até lá também os acontecimentos do Fla-Flu certamente já estarão esquecidos aí por grande parte dos torcedores e também dos nossos colegas de imprensa. E para a gente encerrar a pauta de hoje, queria que você falasse então da escala de arbitragem para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, mais uma escala aí que promete, mais uma rodada, melhor dizendo, que promete ser bem quente. Isso, Rodinho. Vamos começar então agora, sábado, né, um clássico carioca, Botafogo e Flamengo, quase uma final também, onde o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, aspirante FIFA, vai fazer essa partida. É um árbitro que nós sabemos que algumas vezes ele chama um pouco a atenção, até pelo seu físico careca, baixinho, parecido até com o ator Van Diesel, mas dentro de campo às vezes ele deixa um pouco a desejar. Jogo difícil, agora é hora dele se colocar de vez no ramo da arbitragem e mostrar que veio para chegar e ficar. Próximo jogo, vamos lá, São Paulo e Corinthians, um clássico. Essa escala, Rodney, meu Deus do céu. Só Deus santo, vamos rezar. Cláudio Francisco Lima e Silva, do Sergipe, árbitro especial, do quadro especial, mas não acho que seja um árbitro que tenha toda essa cancha para fazer esse jogo. Vai ser um jogo decisivo, vamos torcer para que faça uma boa arbitragem. Aqui já temos Ponte Preta e Santos, um jogo também, Santos lutando para chegar, ainda com chance. Braulio da Silva Machado, Santa Catarina, aspirante FIFA, um árbitro já conhecido também, não é um árbitro, para mim, na minha opinião, de elite, mas é um árbitro que, consequentemente, deve se portar bem nessa partida. Cruzeiro e Fluminense, um jogo difícil também, mais um jogo difícil. Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás, especial do quadro, um árbitro experiente, um jogo difícil, mas um árbitro que tem total capacidade de apitar essa partida. Santa Cruz e América, o jogo dos desesperados, quem apita Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, FIFA, experiente, não deve ter problema nenhum, um jogo difícil, mas os dois times quase rebaixados, não creio que haja tanta diferença se um vencer ou outro, acho que os dois já são matematicamente rebaixados. Vitória e Atlético Paranaense, é um jogo também pegado, um jogo difícil, um árbitro carioca que venha aparecendo nas últimas rodadas, Marcelo de Lima Henrique, ele é carioca, mas apita pelo quadro de Pernambuco, um árbitro experiente, ex-FIFA, do Rio de Janeiro, contratado por Pernambuco, um árbitro que já vem fazendo grandes jogos, aí nos últimos 3 jogos, ficou afastado 9 meses por contusão, vem retornando e fazendo uma sequência muito boa. Palmeiras Internacional, esse jogo eu falei com o árbitro agora há pouco, um grande amigo meu pessoal, viajei já com ele para outros eventos internacionais e eventos de futebol amador, Pedro Bassol, Pegado Cortez, árbitro carioca, apitando por Pernambuco, vai fazer esse jogo, para mim será a final do Campeonato Brasileiro, os Palmeiras venceram o Inter praticamente, vai dar um adeus já se afastando nos jogos mais difíceis, um grande árbitro, carioca, falei com ele agora, está bem preparado, disse que está tranquilo, que deve fazer uma boa arbitragem, concentrado e vai conversar bem com os assistentes para não ter nenhum problema. Já Chapecoense, vamos para Chapecoense Figueirense, quem apita essa partida é Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, árbitro também antigo, conhecido, experiente, deve fazer uma boa partida. Curitiba e Atlético Mineiro, Anderson Daronco, um árbitro também experiente, o Atlético ainda tem chance, Curitiba tentando escapar para cair. Já na segunda-feira, terminando a rodada, encerrando a rodada,
Delson Fernando Freitas da Silva, do Pará, apita Grêmio Esporte, às 8 horas na segunda-feira, último jogo encerrando a rodada. Rodney, o destaque fica para o jogo do São Paulo e Corinthians, com um árbitro praticamente que a gente não conhece, né? É um jogo que ele vai se estabelecer, deve se estabelecer um jogo difícil, e bem na partida, e indo bem nessa partida, vai conseguir uma sequência muito boa durante o Campeonato Brasileiro, Rodney. Pois é, então essas aí foram as informações do César Coronado, as análises também. Vamos ficar de olho aí na rodada, mais uma do Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira estaremos de volta aqui para falar sobre todas as questões da arbitragem. Esperamos mais uma vez torcendo para que tudo dê certo. Isso mesmo, Rodney, estamos aí de olho, estarei acompanhando junto com a Rádio Prêmio todos os jogos, ouvindo, e vamos ver aí o que vai acontecer. São jogos difíceis, temos aí uns 3, 4 jogos que serão finais, os jogos chaves da rodada. E vamos analisar, e segunda-feira voltaremos com tudo, junto com o meu amigo, grande amigo Rodney Brocanelli, analisando a arbitragem e os lances polêmicos. É isso aí, obrigado Coronado, e para você ouvinte da Prêmio Esportes, até mais.